a gravação dessa reunião. Então, bom, vou prosseguir. Quando vocês puderem, vocês autorizam. Vou prosseguir. Vocês podem seguir a minha explicação pelas folhas, pelas minhas anotações que eu coloquei naquele meu tópico de quarentena, mas eu fotografava com o celular. Agora eu vou digitalizar novamente e deixar uma definição melhor para vocês poderem seguir. Mas eu estarei seguindo as minhas folhas lá coloquei no Moodle. Bom, então, vamos começar com o nosso tópico, nosso primeiro tópico, que é eletrostática. As paredes, agora fazer as correções e passar um lápis assim. Mas no geral, vocês estão enxergando? Está indo muito bem, Marcos. Assim que encerrar aqui, eu vou mandar mais alguns para você, modelos. Aí você escolhe o que você quiser fazer durante a semana. Eletrostática, vou falar basicamente aqui tá bom? Mas tá indo bem, tá indo bem, sobre a lei de Coulomb. Nós já sabemos que a força... Tudo certo aí, Juliana? Entre duas cargas. Deixa eu ver. Legal. Ó, inversamente, capricha na guarda. Na guarda. Tá bom? Proporcional. Tá? Porque o desenho ficou ótimo. Agora vamos ver se a gente fecha legal, porque na próxima aula a gente vai fazer a guarda. Ao quadrado da distância de separação entre elas. Ou seja, inversamente proporcional a R2. Ou seja, vamos seguir aqui a anotação do nosso livro, do Sadico. Tá bom? Posicionadas, pessoal, vou encerrando aqui então. Em distâncias R2. Olha, tenha uma boa semana e reforço aquele convite. E R1. Vamos fazer uma live com o Bruno Ronda do Maurício de Souza. Nós temos um vetor designando a separação entre elas. E o Sadico chama de R12. Você também, Patrícia. Até mais, viu? Até mais. Nós temos que a força que a carga 1 exerce sobre 2 ocorrerá na direção de separação entre ambas, ou seja, vou definir aqui o versor R12. Então, F12 será inversamente proporcional a R12 ao quadrado. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem falar no chat ou podem até abrir o microfone, não se preocupem. Isso não sei quanto a vocês, mas essa é uma situação nova para mim, mexer com essas ferramentas à distância, então é natural que tenhamos problemas. Também, esta força entre as duas cargas é proporcional ao produto das cargas. Ou seja, Q1, Q2. E temos que essa força, ela atua ao longo da direção de separação entre elas, ou seja, é uma força central. Ou seja, nós temos aqui um fator de proporcionalidade 1 sobre 4π epsilon 0.
R12, ou seja, estou dizendo que da nossa força, vocês já conhecem, esta é a famosa, que nós já vimos, é a lei de Coulomb, em homenagem ao Charles Augustin Coulomb. E nós temos que este fator aqui, o ε0, que é o nosso fator de proporcionalidade, que nós carregamos quando estamos analisando as nossas expressões no Sistema Internacional de Unidades, no MKS, metro quilograma segundos, é chamado de permissividade do vácuo. Onde ε0 tem o valor numérico de 1 sobre 36π vezes 10 a menos 9, Coulomb ao quadrado, vezes Newton a menos 1, vezes metro menos 2. É importante dizer que a lei de Coulomb, para o seu... não são quaisquer distribuições de cargas que eu simplesmente posso pegar a carga total Q1, a carga total Q2 de cada uma, e calcular as forças relativas a elas. Ah, claro, nós temos aqui que um par de ação-reação, esse aqui é F, que tem 1, 2, aqui é F, 2, 1, então, isso aqui será igual a menos F, 2, 1. Bom, não são quaisquer distribuições de carga, como eu estava dizendo, que nós podemos pegar a carga de uma vezes a carga de outra, a distância entre ambas e fazer a lei de a força com que as duas interagem. A lei de Coulomb só é válida nessa forma quando nós estamos lidando com cargas pontuais. O que significa dizer carga pontual? Significa que as dimensões características delas, de cada distribuição de carga, eu tenho aqui Q1, eu tenho aqui uma certa, são caracterizadas uma certa extensão volumétrica, digamos assim, D1, se aqui eu tenho D1. Eu tenho uma outra distribuição de formato arbitrário de cargas, definida por Q2. Então, essa distribuição só será, essa força de Coulomb só será válida se a distância entre essas distribuições, ou seja, R12, for muito maior do que D1 e D2. Ou seja, R12 for muito maior do que D1 e D2. Eu falei para vocês que, por ser uma força central, estamos lidando aqui, a força central é uma força que atua ao longo da direção de separação entre as cargas, ela obedece à conservação do momentum angular. Bom, o que significa isso? Em primeiro lugar, vamos definir o que significa momentum angular. É um conceito que é ensinado ou em Física 1 ou em Física 2. Nós denotamos por L, que é igual ao produto vetorial da distância em que a partícula se encontra com relação à origem do sistema de coordenadas. O momento angular depende da origem que você fixa para o sistema de coordenadas.
com o momento linear da partícula. Vamos supor aqui que eu tenho uma partícula executando uma dada trajetória. Uma dada origem desse sistema com uma dada de vetor, um dado vetor posição R, percorrendo essa trajetória. Como a minha força é central, significa que meu F vai ser igual a um F, que pode ter qualquer dependência, inclusive angular, pode ter dependência com R, pode ter uma dependência com ângulo θ, com ângulo φ, ângulo polar, porém, ela atua apenas na direção R. Essa é uma característica de uma força central. E eu estou dizendo que nós temos a conservação do momento angular. O que significa que uma quantidade é conservada? No caso, nós estamos falando que ela se conserva ao longo do tempo. Significa que Olá, Pietro, tudo jóia? dl E aí, você dt, olha que legal que ficou. É igual a zero. Pietro. Ah, agora eu vou fazer aquela... Então, como que nós mostramos que dl dt se anula? Que dl dt é igual a zero. Bom, vamos fazer a derivada do momento angular. Então, dl Vou fazer uma postagem dt, mostrando aqueles vídeos que eu fiz. eu vou usar a regra da cadeia aqui, só que eu estou lidando com um produto vetorial. Então, eu tenho de preservar a ordem dos fatores. dl dt vai ser igual a dr Muito bom, viu? dt, que multiplica vetorialmente P, mais R, vetor dP, dt. Porém, nós temos que a dr dt, que nós podemos escrever aqui, é a própria definição da primeira lei de Newton, que é a própria definição do momento angular, que P é igual a M dr dt. Só um minutinho que eu vou então, falar com você. Eu vou substituir aqui do desenho do Pietro. A dr dt. Vamos lá, Pietro, isso. 1 sobre M. Pietro. P, vetor. Como você aproximar ele P, mostrando partes dele, Pietro? Essa primeira parte aqui, mais R, vetor. Aqui nós temos a segunda lei de Newton, isso, ou seja, vai devagar passando, que ótimo. F é igual a Excelente. dP Parece dt. Isso. Então, nós podemos fazer aqui R vetor F. Muito jóia. Aqui, esse produto vetorial se anula, porque eu estou multiplicando vetorialmente um vetor por ele mesmo. Deixa eu falar uma coisa para você. Você está com uma fase boa do curso. Um vetor por ele mesmo. Então, o produto... Está estruturando bem os trabalhos. Eu ia falar, para fazer mais uma composição, tá? Só que assim, usando nós temos, então, R vetor F, só que esse F é uma força central, que atua ao longo da direção de separação entre as cargas. Depende. Então, R vetor multiplicado por um outro vetor, no caso, o versor dele, só que eles são paralelos. Se vocês lembrarem, a norma do produto vetorial é dada pela norma de um vezes a norma de outro vezes o seno do ângulo entre eles. Como o ângulo é zero, o seno será zero. Então, aquilo que nós queríamos obter, dl dt é igual a zero. Então, o momento angular se conserva. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Peraí, vou fazer um desafio legal aí.
E nós temos também algo que vai ser muito importante quando nós formos calcular a força elétrica ou o campo elétrico de distribuições contínuas de cargas, Tudo certo? que é o princípio da superposição. Só pegar para o referencial do Pietro. E como é que está aí no seu bairro? O pessoal está usando máscara, está resguardado ou circulando numa boa? Ninguém tem medo dos zumbis, é? Se eu tenho, no caso, várias cargas, Q1, Q2, tá, já vou dar uma olhadinha. Q3. Estou escolhendo aqui umas blocagens para ele. E N cargas QN, cada uma posicionada com relação a um sistema de coordenadas. E eu quero calcular a força que cada uma dessas cargas exerce sobre Q, ou seja, a força resultante de cada uma sobre Q, eu simplesmente vou te mandar, Pietro, tomar a resultante vou fazer um negócio legal com você, das forças devidas a cada uma delas. Tá certo, Gabriel. Tá certo, tá certo. É que meu irmão está dando aula aqui também, ele é professor de desenho, e nós estamos ocupando o mesmo espaço aqui. Eu não sei, de fato, como resolver isso. O que você perdeu qual parte da explicação? Bom, pode escrever. Eu vou continuando aqui. Bom, nós temos aqui um sistema de cargas e eu quero calcular qual que é a força total desse sistema sobre essa carga Q. Então, eu vou simplesmente calcular a resultante, calcular a força de cada uma sobre ela e depois obter o somatório. Ou seja, temos aqui 1 sobre 4π epsilon zero. Essa carga Q estará multiplicando todos os termos, porque é a força de cada uma sobre ela. Então, eu vou somar sobre a distância de separação entre cada uma, ou seja, R menos RI Só um minutinho, Pedro. Eu tô pegando ao quadrado. Por exemplo, aqui nós temos o vetor que eu chamei de R, e aqui nós temos R menos R2. Daqui para cá nós temos R menos R1. Daqui para cá nós temos R menos R3. Aqui R menos Rn. Ou seja, o módulo de R menos Ri ao quadrado, e precisa indicar a direção da força. Ela atua na direção de separação entre as cargas. Então, é R menos Ri sobre o módulo, ou seja, eu estou pegando o versor. Isso acaba nos auxiliando quando nós vamos fazer cálculos referentes a distribuições simétricas de cargas. Por um exemplo, vamos supor que nós tenhamos duas cargas, vou chamar aqui de Q e aqui de Q',
E eu vou querer calcular o campo elétrico resultante deste arranjo de cargas sobre a mediatriz desse sistema. Então, aqui tem Q'linha. Eu vou ter uma carguinha aqui, Qzinho. Sendo, como falei, estamos sobre a mediatriz. Nós temos L, a distância de cada uma, e eu vou calcular sobre esse ponto aqui, que está definido por um vetor distância R', e aqui nós temos um vetor distância R. Como nós estamos na mediatriz, este ângulo é igual a este, e não apenas isso, nós temos que as normas de R são iguais, ou seja, R, norma de R é igual a norma de R', que é igual a R. Para calcularmos a força resultante, vamos utilizar a lei de Coulomb. Nós sabemos que a força atua ao longo da direção de separação entre as cargas. Então, eu terei uma força de Q' sobre Q, que eu vou chamar de F', e ela está alinhada com a separação Q', e eu vou ter também essa força devida a Q alinhada com Qzão e Qzinho. Com isso, nós podemos já decompor. Aqui, notem que eu usei o princípio da superposição. Primeiro eu calculei a força devida a essa carga aqui sobre essa, que me deu F. Depois a força devida a essa carguinha aqui, Q', sobre Q. Agora eu vou tomar resultante, vou fazer uma soma vetorial. Para fazer a soma vetorial, eu posso decompor esses vetores em direções perpendiculares. No caso, eu posso chamar essa direção de Y, essa direção de X. Este ângulo aqui será θ e esse ângulo será θ. Se eu projetar F' nessa direção, eu terei FY', e se eu projetar na direção Y também o meu F, eu terei FY. A mesma coisa eu posso fazer com a componente X. Vamos continuar, para não ficar muito confuso. Dessa forma aqui, eu tenho meu F'. Aqui eu tenho F. Aqui é θ. Aqui é θ. Então, eu terei aqui Fx'. Aqui eu terei Fy. Fx. Sem o linha. Bom, F', estamos calculando projeções. F' ao longo de X é simplesmente F' cosseno de θ. E F' Y vai ser igual a
F' seno de θ. Se nós tomarmos a resultante ao longo de cada direção, nós teremos que somar F' de x mais F de x. F' de y mais F de y. E, por simetria, vamos supor que Q' seja igual a Q e que nós já estamos supondo aqui que as forças atuam na direção, são forças repulsivas, então o produto das cargas é maior do que zero, ou seja, são cargas com o mesmo sinal. Isso significa que, na direção x... Dá uma olhada no que eu mandei para você lá, como exemplo. Veja que legal. Nós teremos que a força resultante ao longo de x vai ser igual a F cosseno de θ. Você viu o que eu fiz? Usei como exemplo o boneco articulado. Mais F cosseno de θ, ou seja, 2F cosseno de θ. Legal, né? Ou seja, eu sempre estou pegando este F e este F. Porém, ao longo da direção Y, as componentes se anulam. Então, na direção Y, nós teremos... Às vezes eu te mandar uma blocagem feita, já pronto para o artista, preferi mandar o boneco articulado, e em cima disso você cria os personagens que você quer, entendeu? Vai ser igual a F seno de θ ao longo de Y. Independente, você pode misturar Marvel, fica a seu critério. Mas eu vou ter essa componente menos F seno de θ. Terminando esse exercício, vamos aumentar no ambiente. Como você já estudou a parte de perspectiva, a gente vai fazer, não precisa nem estudar de novo perspectiva, já entra direto na... Que vai ser igual a zero. Então, por simetria, nós vemos que a componente vamos lá, então? Y se anula e temos, assim, uma força elétrica apenas ao longo da componente X. Precisou me chamar aqui. Bom, esse foi o início da nossa revisão. Vocês conseguiram entender? Vocês têm alguma dúvida? Podem escrever no chat ou podem falar pelo microfone. Eu vou disponibilizar essa nossa aula, eu vou ver se eu consigo disponibilizar pelo vídeo no canal no YouTube, mas aí para não expor, assim, tem essa autorização para não expor vocês como participantes, eu coloco como reservado o vídeo, aí só vocês terão acesso. Bom, vamos, então, aplicar a lei de Coulomb para o seguinte problema. Isso, inclusive, é não sei se é um exercício ou é um exemplo do Sadico, nosso livro-texto. Vamos supor aqui que nós tenhamos cargas suspensas em equilíbrio. Ou seja, desenhando aqui, temos aqui um teto, onde dois fios sustentam duas cargas. Então, essa carga aqui tem módulo Q
ela está distribuída sobre uma esfera metálica, vocês podem imaginar, carregada. Essa esfera tem uma massa M, e esse fio tem um dado comprimento L. Ele faz com a vertical um ângulo alfa. E vamos supor que tenhamos uma situação totalmente simétrica, ou seja, nós temos aqui uma outra carga também, uma outra esferinha com carga Q e massa M, suspensa por um fio, também de comprimento L, e, bom, que as cargas possuem o mesmo sinal, então a força é repulsiva. As cargas são iguais, e os fios têm comprimentos iguais, então esse ângulo aqui, por simetria, também será alfa. E o que nós queremos é obter alfa. Eu desliguei o microfone aqui, porque meu irmão está dando aula também aqui de física. Queremos obter alfa. Entendeu? Eu estou deixando no silêncio. Então, vamos determinar quanto que vale este ângulo. Hoje. Aí você falou que fez um desenho. Bom, vamos utilizar a lei de Coulomb. Para duas carguinhas, nós temos sempre a lei de Coulomb. 1 sobre 4π, ε0, Qzinho, Qzão, sobre a distância de separação entre elas, ao quadrado, ao longo da distância da direção de separação. Vamos representar graficamente o nosso problema. Não, isso eu não vi. É curta ou é longa-metragem? Ele é do Rio Grande do Sul. Nós temos aqui, então, os personagens do Angeli. Sabe aquele cartunista Angeli? Ele fez um filme. A carga Q de massa M. Eu vou colocar um sistema de coordenadas no centro. Ou seja, ele fez o desenho. Chamar essa direção aqui Y, essa direção de X. O estudo dele é bem conhecido. E temos, então, nosso outro fio. E faz um dado ângulo, se isso aqui é alfa. Nessa quinta-feira, nossa live vai ser com... Aqui também é alfa. Vai ser com o diretor Nós temos atuando sobre esta carga duas forças. Afinal de contas, nós temos a força de repulsão eletrostática. Isso. E temos também a força peso, devido à atração da gravidade. Você postou lá, não postou no Instagram? Já que nós temos aqui a aceleração da gravidade para baixo. Esse ficou legal também. Isso é mais cartoon, né? Isso, então, originará uma força de... esse é um dodô, né? Um pássaro dodo, né? Dodó, que se chamavam, né? Tensão no fio. Não, o dodo? É o dodo, o pássaro dodo, não é? Bom, vamos representar aqui, então, as forças que nós temos. Vamos primeiro com a força eletrostática. Deixa eu ver. É o Superman? 1 sobre 4π ε0. Precisamos de cada carga. Ambas as cargas possuem módulos iguais. Então, nós temos Q ao quadrado. Olha que legal isso aí. Precisamos da distância de separação R entre as cargas. Eu vou representar aqui, por enquanto, simplesmente como sendo R. Tudo bem, Ingrid? E essa força está atuando ao longo da direção X. Você tem, né? A Poliana também e temos também a força-peso. É horrível, né? Onde o peso é simplesmente massa vezes a aceleração da gravidade. Que vejam, eu orientei Y para cima. Porém, a aceleração da gravidade aponta para baixo. Então, temos aqui um sinal negativo, M menos mg, você já tem um estilo, na direção Y. Você precisava, era
sei lá, está trabalhando com desenho, né? Está no mercado. Lembrando, se vocês não estiverem entendendo alguma coisa, podem falar no chat, eu estou seguindo aqui, podem abrir o microfone e falar também. Dominar as técnicas. Eu vou agora aplicar as condições de equilíbrio em cada direção. Vamos fazer o equilíbrio. Eu preciso fazer em X. terminar aquele seu livro lá do Ney e tentar lançar pelo Amazon, se eu conseguisse. É que eu estou tão sem tempo, cara. Então, bom, em X, a minha força eletrostática, a partícula não se mexe ao longo de X, então ela é igual a componente da tensão ao longo da direção X. Então é T seno de θ. Como é que está? Ou melhor, seno de alfa, me desculpem. Não, você terminou aquele desenho? Ou ainda está trabalhando nele? Que você estava fazendo? Vamos fazer o equilíbrio em Y. Isso. Nós temos que o peso, nesse caso, é igual a componente da tensão ao longo de Y, ou seja, T cosseno de alfa. Tá. Tá. Se nós tomarmos a razão dessas duas expressões, força eletrostática sobre peso, nós temos que as tensões se cancelam, temos simplesmente seno de alfa sobre cosseno de alfa, que corresponde à tangente de alfa. Sim, mas se você não tivesse comigo aqui, como falei para você, eu tive um mestre que falava que o bom agora, nós vamos colocar o R em nossos cálculos, que primeiro nós apenas indicamos. Como que nós fazemos isso? Vamos representar este triângulo aqui, sendo que esse lado é L. Você fez até essa parte aqui, né? E aqui agora, o que aconselho é você trabalhar o olho. Se isso aqui é alfa, faça o olho primeiro, isso aqui é L. Depois fazer as outras partes do rosto. Se daqui, se essa dimensão aqui é R, aqui eu estou pegando apenas metade. Então é R sobre 2. Podemos aplicar o nosso conhecido teorema de Pitágoras e obtemos esse lado aqui, que é simplesmente L ao quadrado menos R ao quadrado sobre 4. Rairan, deixa eu voltar para você, Rairan. E aí, além daqueles... Lembrando que aqui nós temos, claro, um triângulo retângulo. Aproxima mais da câmera, quero ver ele com detalhe. Ficou muito legal isso daí também. Vamos calcular, então, o desce um pouquinho. Seno de alfa. Muito legal, Rairan. Rairan, deixa eu gravar isso aí. Eu vou ligar aqui minha câmera. Ou melhor, eu posso calcular já a tangente de alfa. No Instagram. Cadê? Mostra de novo. Que é igual ao cateto oposto. Isso. Ou seja, R sobre 2 sobre o cateto adjacente. Nós temos aqui a raiz de L ao quadrado menos R ao quadrado sobre 4. Mas geralmente mulher dá mais trabalho, né? Dá mais trabalho. Porém, nós temos aqui que a tangente de alfa é igual a FE sobre P. Ou seja, é igual a 1 sobre 4π epsilon 0, que é o quadrado sobre R ao quadrado. Estou tomando apenas o módulo da força, não estou representando vetorialmente, sobre peso, que é mg. Você tá... Oi? Ó, o Otto Guerra, eu não conheci ele pessoalmente, mas está aí um cara legal para chamar para uma live, viu? Quanto que vale o R sobre 2? Instagram dele para mandar para você. Espera aí. Isso aqui,
R sobre 2. Temos aqui que seno de alfa. Ó, tá aqui o site dele. Corresponde a R sobre 2L. Ó, vou mandar para o seu. Ou seja, é igual ao cateto oposto sobre hipotenusa. Vou mandar agora então, no WhatsApp. R vai ser igual a 2L. Ó, é o site dele. Tem uns negócios muito legais no site. Seno de alfa. Posso, então, substituir tô mandando agora. este dado, R. Ó, acabei de mandar o link para você. Aqui. Isso nos fornece, então, que mandei agora, Renan. A tangente de alfa Você recebeu? Veja se você recebeu. Vai ser igual a que é o quadrado. Estou pegando o Instagram dele aqui. Sobre 4π epsilon 0. 2L seno de alfa. Então, ao quadrado. Eu vi foi sobre aquele que eu falei para você do MG. Do Angeli, né? Acho que foi o único que eu vi. Que é o Woodstock. Que nos fornecerá que é o quadrado eu vou mandar para você também, sobre o Instagram dele, para você seguir, Acabei de mandar no seu 16π epsilon 0 mg L ao quadrado. É esse a cidade dos piratas? Seno ao quadrado de alfa. Você viu? E se nós isolarmos que nós temos que isso aqui é... Me desculpem, estou arrumando a folha. Nós temos que aqui nós temos seno sobre alfa sobre cosseno de alfa. Como que é o nome? Então, vamos isolar aqui ao quadrado. Mas é dele mesmo, do Otto Guerra? Vai ser igual a 16π epsilon 0 deixa eu ver, estou aqui no mg L ao quadrado. Seno ao quadrado de alfa. Borne no Separe. É de 2013, é esse mesmo. Putz, tangente de alfa. Cara. Nunca assisti, mas só do cartaz aqui já me interessei. Porém, lembrando, nós estamos aqui. Vai ser muito bom, hein? Vou copiar de novo essa expressão. É de 2013, cara. E ao quadrado é igual a 16 2013, cara, eu preciso chamar esse cara para uma live, software. Epsilon 0 mg L ao quadrado seno ao quadrado de alfa. Tangente eu recebi de alfa. Estamos lidando com o sistema de cargas. Com aquele meu projeto lá, né? Que estou desenvolvendo, né? E ele falou que lá a situação tá crítica, viu, por enquanto, com a apresentação de projeto. Está tudo parado. Diz que os casos aumentaram lá na Califórnia. Diz que os estúdios lá só estão fazendo projetos que já estavam em andamento. Estamos tentando finalizar. Se nós considerarmos, eu tenho aqui uma abertura pequena de alfa, ou seja, que alfa seja muito menor do que 1, nós teremos, expandindo cada função em série de Taylor, e seno de alfa é fogo, viu, cara? É fogo. Vai ser semelhante a alfa, e cosseno de alfa será semelhante a 1. Fazendo essas lives, né? E nós temos também que a tangente de alfa será também semelhante a alfa. Afinal, é seno sobre cosseno. Mas essas lives estão sendo muito boas. Se vocês substituírem, nessa expressão aqui em cima, nós temos que é ao quadrado
Caio, eu não tenho noção, viu, cara? Não vai ficar então com essa aproximação semelhante a tem medo do nosso país, né? 16π aí, né? ε0 situação com um cara aí que mg L ao quadrado, que multiplica seno ao quadrado de alfa ao quadrado, vezes tangente de alfa, que é alfa, né, cara? Isso é fogo. que é igual a 16π ε0 mg L ao quadrado alfa ao cubo. Com isso, nós descobrimos aquilo que nós queríamos, que era alfa. Alfa será semelhante a Q ao quadrado sobre 16π ε0 Então, tem esse pessoal que mg ele L ao quadrado um grande concorrente do sobre elevado a 1/3. Mas ganha não ganha. Bom, vocês acompanharam? Tem alguma dúvida? É fogo, né, cara? Eu tenho um outro exemplo nas minhas notas de aula que fala sobre pequenas oscilações. Nós temos duas cargas pontuais coalinhadas, né? E eu coloco uma carga que tem duas cargas que é iguais. Aí eu coloco uma pequena carguinha aqui que a meia distância entre elas e desloco verticalmente. Então eu calculo o movimento de pequenas oscilações. Isso está nas minhas notas de aula. Vocês podem seguir por lá. Como isso aqui é apenas uma revisão, eu não vou assim me ater a elas. Se vocês procurarem fazer e tiverem alguma dúvida, podem me escrever pelo Moodle, podem me escrever por e-mail, que eu até faço um vídeo exclusivamente sobre aquele exemplo. Eu não quero que vocês tenham dúvidas. Vamos partir, então, agora para o campo elétrico. Por enquanto, só isso, viu? A gente está trabalhando, né? Como foi para você fazendo as lives, tudo, né? Ainda, acho que ela está desenhando, ligou a câmera, acho que deve estar desenhando. E o Pietro está fazendo um trabalho de criação, que eu mandei para ele os bonecos. Mandei uns manequins articulados lá, né? Bom, nós vimos que quando nós temos aqui uma dada distribuição de cargas, Q1, Q2, Q3, isso, faça, legal. QN. Você viu que eu mandei só os bonecos. Eu quero calcular a força sobre uma dada carga Q. Então, isso aqui será igual a força resultante devida ao conjunto, ou seja, esse Q fica em evidência, Q que multiplica agora tá difícil, 1 sobre 4π ε0, somatório de I igual a 1 até N de cada um dos QI sobre módulo de R menos RI eu nasci na época da ditadura ao quadrado. Tudo, né? Na época da inflação e tal, mas naquela época a gente batalhava, parecia que estava menos complicado do que hoje, viu, cara? Ou seja, isso aqui é o meu R. E este aqui é o meu, lembrando, o Carlos... R1, que multiplica... o Carlos, o demônio, sim. Módulo, que multiplica, me desculpem, sem o módulo, R menos RI, agora sim, o módulo de R menos RI, que é exatamente, eu estou definindo aqui, o versor R. Esse termo aqui... emprego não dá futuro mesmo, eu posso garantir para você. Nós vamos definir como sendo simplesmente o campo elétrico.
Na carga de prova. Porque uma coisa são esses youtubers que ganham, mas que começaram. Ou seja, né? O campo elétrico, notem que aqui eu dividi, é como se fosse F dividido por Q. Como se eu passasse aqui, eu teria o campo elétrico. Então, o campo elétrico será igual ao limite de Q, tendendo a zero, da força total sobre essa carga. Coisa assim, de 20 mil para cima. Você colocar um vídeo que tenha de 20 mil visualizações para cima. E para chegar nisso, não é fácil não, cara. Não é fácil. Uma coisa é aquela galera. No começo era tudo novo, né? Bom, quais são as unidades de campo elétrico? Hoje em dia, não é fácil. Não existe... Uma coisa existe um ditado que fala que não existe... Sempre fácil, né? tendo em vista o Sistema Internacional de Unidades. Então, metro, quilograma, segundo. MKS. Não, aí não é na política. É política, droga ou religião. Se você montar uma... unidade de campo elétrico. Se você montar uma igreja... Bom, eu tenho campo elétrico, é o quê? Força. Mais qualquer outra coisa, né? Sobre carga. Não, e outra coisa, para você montar, você precisa de muito investimento. Basta força nós medimos em Newton. Né? Carga nós medimos em Coulomb. Então, unidade de campo elétrico é Coulomb por metro. Newton por Coulomb, me desculpem. Nós vamos ver que existe uma outra unidade. Cara, mas tá feio o negócio. Aliás, eu defino isso já nesses primeiros vídeos que eu disponibilizei no meu canal, que é o volt por metro. Onde volt é a unidade de potencial elétrico. É fantástico, né, cara? É fantástico, claro, dentro do gênero, né? Dentro do gênero terror. E eu falo para você, não sei como isso não foi exibido a nível comercial, né? Bom, o campo o único dele é uma grandeza vetorial. Infelizmente, a pandemia prejudicou o lançamento, né? Uhum. Eu acho que ele vai ter que lançar pela internet mesmo, cara. Fazer um esquema de lançamento. E não apenas, e por ser uma grandeza vetorial, e ser obtida a partir da lei de Coulomb, que obedece ao princípio da superposição, também obedecerá ao princípio da superposição. É muito legal, você viu? Ele fez umas maquetes, tudo, é muito bacana. Então, se nós temos aqui um sistema de cargas pontuais... Mas sabe por quê o custo dele é baixo? Porque ele opera na região dele. Lá em Guarapari. Ele montou o esquema dele, os técnicos são todos dele. E queremos calcular o campo elétrico em um dado ponto. Cara, aquilo era trash pra caramba, hein? Eu nunca assisti, mas vi trechos, via trechos no YouTube, o pessoal colocava trechos, né? Até zombando, cara, mas era muito ruim. Ou seja, nós temos aqui o campo resultante será dado por 1 sobre 4π epsilon zero. Nós carregamos esse fator de unidades no MKS, somatório. Não, e o Netflix, né? K igual a 1 até N, de cada carga, QK, dividida pela distância que separa desse ponto P. Bom, eu vejo mais Netflix, RK, né? Ao quadrado. Aliás, e eu defino, então, o meu versor é muito boa, hein? RK. Eu assisti ela. O que nós vamos fazer agora
é Então, falaram que é muito boa. utilizar esse conceito de campo elétrico para calcular o campo devido a distribuições contínuas de cargas. Nesse caso, nós podemos definir, em lugar do QK, tá. para distribuições contínuas. Mas qual que é o lance? Eles são heróis e são anti-heróis? Como que é o lance? Tá. Nós vamos definir densidades de cargas. Cara, deve ser bom pra caramba isso aí. Então, seguindo a anotação do Sadico, nós teremos um certo ρL, que é a densidade linear de cargas. O que significa uma densidade linear de cargas? Isso aqui é simplesmente carga por comprimento. Oi, tô ouvindo. Eu estava lendo um negócio aqui. O ρS é uma densidade É bom, né? superficial Eu me lembro do primeiro que eu assisti quando de cargas, era adolescente, com o Carl Sagan, o original. que é igual a deGrasse Tyson. Também é muito bom. Né? Carga por área. E nós temos aqui, então, também um ρV, que é uma densidade volumétrica de cargas. Não. Que é carga por volume. É Viagem à Lua de Júpiter? Nossa, eu não conheço esse filme. Tomando como base estas definições, é com algum ator conhecido? Nós temos como determinar suas unidades. Ah, então ele é europeu o filme. Deixa eu ver. Viagem à Lua de... Tendo em vista sempre o nosso MKS. Ah, estou vendo aqui. Então, a densidade linear de cargas, que é a carga por comprimento, será dada em Coulomb por metro. A densidade superficial de cargas vai ser igual a... vai ser dada em Coulomb por metro quadrado, carga por área. Pô, parece bom, Renan. E a densidade volumétrica será dada em Coulomb por metro cúbico. Carga por volume. Quando nós lidamos com cargas pontuais, o enigma do horizonte, quisermos determinar o campo elétrico resultante dessa distribuição de cargas, o Sanil, né? Nós fizemos eu acho que deixa eu dar uma olhadinha. Simplesmente um somatório sobre os campos devidos a cada carga. Nós somamos em cada carga dessa distribuição e eu posso defini-la de uma forma precisa. Cara, eu acho que eu assisti esse filme. E para somar as cargas, eu preciso definir essas cargas. Vamos agora tratar de distribuições contínuas de cargas. Neste caso,
Eu não vou mais fazer, quer dizer, eu não vou fazer um somatório sobre cargas discretas, vou fazer um somatório sobre algo contínuo. Somatório sobre algo contínuo é uma integral sobre meus elementos diferenciais de carga, que são os DQs. Que o cara, ele coloca um capacete, uma coisa estranha ou não? Eu estou confundindo. E, em lugar de termos as várias carguinhas QK, nós vamos definir elementos diferenciais infinitesimais de carga, que serão dados em termos das distribuições, das densidades. ρL, ρS, ρV. No caso de ρL, carga por comprimento. Eu vou multiplicar por um elemento diferencial de comprimento de carga por área. Vou multiplicar por um elemento diferencial de área e densidade volumétrica por um elemento diferencial de volume. É esse aqui mesmo, a beira da loucura. Esse aqui. Deixa eu ver. Vocês estão me acompanhando? Eu estou prosseguindo porque não estou ouvindo, nem lendo, nenhuma manifestação de vocês. Eu assisti muito tempo. Acho que assisti quando era moleque, quando saiu isso em 97. Acho que eu assisti naquela época mesmo. Eu gostava do John Carpenter, né? Praticamente assistia os filmes dele, né? Bom, vamos fazer alguns exemplos envolvendo o cálculo do campo elétrico para distribuições contínuas de cargas. Para fazer isso, eu gostaria que vocês seguissem aquele roteiro que eu passei para vocês, as minhas notas. Eu vou digitalizar melhor e colocar no Moodle ainda essa semana, em que nós temos aqui passos para o cálculo do campo elétrico em distribuições contínuas. Então, nós temos aqui o primeiro passo. Represente graficamente o problema, você leia o seu problema. Veja se é uma esfera carregada, um cilindro carregado, uma linha carregada. Com base nisso, você escolhe qual que é a representação adequada de acordo com a simetria do problema. Pode ser uma representação cartesiana, uma representação retangular, pode ser uma representação cilíndrica, uma representação esférica. Você, como terceiro passo, identifica nosso elemento de carga infinitesimal e as distâncias envolvidas deste elemento até o ponto onde você deseja calcular o campo elétrico. Como passo 4, você então escreve a carga desse elemento infinitesimal em termos das densidades de carga referentes ao problema. Pode ser uma densidade superficial, pode ser uma densidade volumétrica, uma densidade linear. Depois você escreve o campo elétrico referente a esse elemento de carga no ponto em que você quer obter. Você já tem a carga desse campo pelos elementos infinitesimais de carga e mantém também, você tem também a distância envolvida. Você verifica pela simetria do problema se existe alguma componente que se anula, como nós vimos no caso da lei de Coulomb, que se houver uma situação altamente simétrica, e em geral nesse curso nós vamos tratar apenas disso, você já tem alguma componente que se anula e simplifica os seus cálculos, e então você, por último, tendo tudo isso, você realiza a integração nos limites adequados. Se ele como fizesse, tudo fica legal, cara. Eu vou fazer um exemplo aqui. Mais pessoal, né? Vamos supor, eu gostaria que vocês seguissem essa explicação olhando aquele roteiro que eu passei para vocês nas minhas notas de aula, que eu mostrei agora há pouco. Vamos supor que nós queiramos determinar interessante, né, o campo elétrico. Parece que havia um projeto de contar a história do Allen, mas
de um anel esse terceiro filme, né? O terceiro filme e o quarto fogem completamente, né? delgado, ou seja, é simplesmente um pequeno arame que eu dobrei, que eu encurvei em forma de anel. Anel delgado, uniformemente carregado. E eu não quero calcular esse campo em qualquer um ponto arbitrário do espaço. Vou simplificar o meu problema. Eu vou calcular o campo elétrico sobre o diretor é o mesmo que fez aquele eixo de simetria. Daquele, como é o nome? Isso, Distrito 9, exato. Mas depois parece que cancelaram, né, a produção, né? E aí o Ridley Scott assumiu para fazer esse... Então, vamos supor que nós tenhamos aqui um anel que ele fez, né? de raio R. Exato. E ele está carregado com uma densidade Estragaram, né? Eles estragaram, né? linear de cargas Estragaram. ρL. Sim, sim. Bom, primeiro passo eu vou dar só uma interrompida aqui daquele nosso problema, que é representar, do nosso roteiro de solução, representar graficamente o problema. Então, o que nós temos aqui? Um anel delgado. Isso, nessa aqui. Então, eu vou deixar o link lá. É o mesmo esquema do... Aí você pode conversar, fazer suas perguntas. Esse aqui é o centro. Ele tem um dado raio R. E eu vou calcular esse campo sobre seu eixo de simetria. Você também se conectando com essa galera, entendeu? Que é o meu ponto P, onde eu vou calcular. Até mais, Aran. Tchau, tchau. Esse anel está localizado ao longo de um dado plano. Aqui eu posso dizer que aqui essa aqui é a direção X. Eu chamei aqui de X. Eu tenho aqui Y, então isso aqui é a direção Z. Bom, vamos escolher a representação adequada para o nosso problema de acordo com a sua simetria. Vamos escolher, então, uma representação cilíndrica. Vocês devem lembrar que a representação cilíndrica é aquela ρ, φ e Z. Então, continuando aqui, representar novamente o nosso anel. Eu tenho a direção Z. Eu vou dizer, então, mover esse eixo, simplesmente dar uma rotacionada no anel, colocar aqui o eixo Y, para seguir minhas notas. Então, aqui eu tenho o eixo X, eu rotacionei, então esse eixo veio para cá, esse para cá. A partir do eixo da minha origem, eu vou definir esse ângulo φ. Essa distância aqui é o próprio raio do meu anel. Esse vetor que vai do centro até o anel ao longo da direção radial, meu vetor ρ, e tangente ao meu anel, eu tenho o versor φ. E aqui no ponto P, eu vou escrever o meu versor Z. Bom, como que vamos agora escrever o nosso elemento infinitesimal de carga?
Se eu tenho até o ponto P, meu elemento infinitesimal de carga será um dado incremento, um dado arco, um dado pedaço desse anel. Então, se aqui é φ, essa abertura eu vou chamar de dφ. Aqui eu tenho a distância R. O que eu tenho aqui? Eu tenho um ângulo daqui. Aqui eu tenho um ângulo, eu chamei de θ. Essa é a minha distância R. Essa aqui é a minha distância Z. E aqui eu vou chamar de simplesmente R, onde nós temos que R ao quadrado é igual a R maiúsculo ao quadrado mais Z ao quadrado. Tendo esse triângulo retângulo, eu posso escrever o cosseno e o seno de θ. Cosseno de θ vai ser igual a Z sobre R. Seno de θ vai ser igual a R maiúsculo sobre R minúsculo, que é a hipotenusa. Quanto vale a carga deste elemento infinitesimal? O que significa este dφ? Vamos supor aqui que eu tenha um pedaço, um arco desse anel. Como eu falei aqui, eu tenho uma dada abertura dφ. O meu dl seria algo como representando esse lado aqui, que se aproxima deste arco de circunferência. Então, dl seria simplesmente R dφ. Uma vez que ele está carregado com uma dada densidade linear de cargas por L, o meu dq, meu elemento diferencial de carga, será simplesmente a densidade linear vezes o dl. Que vai ser igual a ρl, que multiplica R, que multiplica dφ. Qual que é o campo elétrico referente a dq sobre aquele ponto? Então, o que nós temos aqui? Ah, o item 4, Gabriel? Isso. Sim. Por favor, qual que é a sua dúvida? Bom, o item 4, nós queremos escrever a carga do nosso elemento infinitesimal. Eu vou fazer novamente na outra folha para tentar ficar mais claro, então. Então, vamos fazer aqui o item 4. A carga do... É importantíssimo que vocês perguntem.
Não, tudo bem, eu faço. Não tem problema algum. Carga do elemento diferencial de cargas. Então, aqui, suponha que você tenha um pedaço do seu anel. Então, o que eu quero fazer? Vamos supor que você esteja olhando o anel de cima. Eu tenho isso aqui. Aqui é o centro do anel. E eu vou pegar este arco aqui apenas. Esse pedaço aqui. Aqui eu tenho R, aqui eu tenho R. Então, eu estou pegando essa parte aqui. R, R. Bom, o que é esse pedaço do anel? O meu DL. Seria algo curvo. Só que eu aproximo, por ser uma circunferência, eu vou aproximar de vários pedacinhos retilíneos. Então, vamos supor que nós tenhamos, na verdade, isso aqui. E aqui eu tenho o meu desfio, o meu ângulo. Bom, se isso aqui fosse, supondo que isso aqui, que esse DL seja aproximadamente esse arco de circunferência, quanto que vale o DL? Vai ser R de φ. Por quê? Imagine que fosse uma circunferência completa. Então, esse DL seria o quê? Qual que é o perímetro da circunferência? É o raio vezes o ângulo de abertura, se a circunferência completa é 2π. Então, nós teríamos o perímetro. C, no caso, chamaria esse DL de C, seria igual a R vezes 2π, ou seja, 2πr. Como eu estou pegando apenas um ângulo bem pequenininho, eu vou fazer que é o raio vezes esse ângulo. Você conseguiu pegar agora? Se você não pegou isso aqui, é importante, eu volto. Então, se nós temos uma densidade, perfeito. Não se preocupe, se vocês tiverem alguma dúvida, falem que eu retorno, quantas vezes for necessário. Bom, então, qual que é o elemento de carga? Carga é o quê? É a densidade linear de cargas vezes o DL. Ou seja, meu dQ vai ser igual ao ρL vezes DL. Ou seja, ρL que multiplica R de φ. Então, nós já temos aqui quanto vale a carga do nosso elemento diferencial de carga. Vamos calcular agora o campo elétrico devido apenas a esse elemento diferencial. Vamos supor que o meu elemento diferencial de cargas, vou representar o meu anel como visto de perfil. Vejam bem. Aqui eu tenho R, que é o raio do anel. Meu dQ, bem pequenininho, está aqui. Esta é a minha distância Z. Vocês podem seguir nas minhas anotações, a minha representação. Mas o campo elétrico exige o quê? Carga e a distância até o ponto P em que eu quero calcular. Essa distância que eu estou chamando de R minúsculo. E eu defino aqui um ângulo θ. Então, o meu vetor campo elétrico referente apenas a esse dQ, eu vou representar ao longo dessa direção. E eu vou decompor este campo elétrico em duas direções ortogonais, como eu fiz quando nós analisamos a simetria para na aplicação da lei de Coulomb. Então, eu tenho aqui uma componente ao longo da direção Z,
DEZ. E aqui são ângulos opostos pelo vértice. Então, é o mesmo ângulo θ. E eu vou fazer a decomposição em uma direção que, por sinal, é paralela ao plano do anel. Eu estou chamando essa direção, vou chamar essa componente de DE-ρ, porque é paralela ao mesmo plano do raio do meu anel. Então, qual que é o campo elétrico referente apenas a esse elemento de carga? O que vocês precisam ter em mente é que campo elétrico, quando falar em campo elétrico, pensem carga sobre distância ao quadrado. Ou seja, temos aqui fator de unidade, de proporcionalidade, se quiser, simplesmente dQ sobre distância ao quadrado. Que é essa distância aqui, R ao quadrado. Se nós substituirmos, nós vamos ter que o dQ está calculado aqui do lado, é simplesmente ρL, que multiplica R, que multiplica dφ. E quanto que vale R ao quadrado? É o R ao quadrado mais Z ao quadrado. E ele estaria em uma dada direção, vou chamar de R versor. Mas este R versor, vejam bem, eu posso escrever esse DE como sendo um DEZ ao longo da direção Z, mais um DE-ρ ao longo da direção ρ. É a soma de duas componentes ortogonais. Ou seja, isso aqui é simplesmente 1 sobre 4π ε0 ρl R dφ sobre R2 mais Z2, que multiplica cosseno de θ Z mais seno de θ ρ. Ou seja, DE-ρ está na direção ρ, DEZ na direção Z, são direções perpendiculares. Quanto que vale se nós substituirmos, então, o cosseno de θ? Eu já calculei isso na outra folha, cosseno de θ. Cateto adjacente, Z sobre a hipotenusa R. Seno de θ é o cateto oposto, R maiúsculo, sobre a hipotenusa. Vai nos dar isso aqui. Então, OL sobre 4π ε0 R dφ sobre R2 mais Z2, que multiplica Z na direção Z, mais R na direção ρ, sobre raiz de R2 mais Z2. Vamos agora analisar a simetria do problema. Notem que, da mesma forma que eu tenho um elemento de carga que está fazendo essa força DE, eu estou sobre o centro do anel, então eu vou ter um outro elemento de carga aqui, a uma mesma distância, que vai fazer uma força nessa direção. Quer dizer, me desculpem, um campo nessa direção. Percebam que quando eu decompor esse campo na direção do plano do anel, eu vou ter uma componente aqui que vai cancelar essa componente de erro. Porém, a componente
perpendicular ao plano do anel vai se somar com essa. Ou seja, eu preciso considerar apenas a componente perpendicular ao plano do anel. Já vimos como a simetria vai simplificar o nosso cálculo. Então, o campo elétrico que eu vou precisar considerar é o L sobre 4π ε0. Eu vou desprezar essa componente se cancela por simetria, então será RZ sobre Z2 mais R ao quadrado elevado a 3 sobre 2 ao longo de Z. Ah, e claro, falta aqui o dφ. Nosso último passo é a integração. Eu tenho de somar sobre todo o comprimento do anel. E o comprimento do anel, para varrer todo o comprimento do anel, eu preciso variar apenas o φ, porque o R é fixo. O Z é a distância a qual eu estou do centro do anel, que é também fixa. A única coisa que vai variar é o φ, a integral. Então, E vai ser igual a ρL Z sobre 4π ε0, a integral, coloco o R também, tá. Por favor, me desculpem, eu vou fazer aqui do lado, então meu E vai ser igual a, simplesmente a integral de dE, eu vou colocar tudo aquilo que for constante fora da integral, então, estou colocando aqui ρL R Z sobre 4π ε0 Z2 mais R2 elevado a 3 sobre 2, que multiplica a integral em dφ. Ora, eu quero varrer o anel inteiro. Então, meu φ vai de 0 até 2π. Então, nós ficamos, ao final, essa integral aqui é trivial, com o meu E, que é uma função de Z, né, que eu estou variando o ponto, posso calcular para qualquer ponto que eu queira ao longo da mediatriz, vai ser igual a ρL R, de 0 a 2π, vai cortar com esse 4π, vai ficar 2 ε0, Z sobre Z2 mais R2 elevado a 3 sobre 2. Claro, na direção Z. Eu nunca posso me esquecer disso. E nós estamos lidando com uma grandeza vetorial. Bom, eu não sei, eu espero ter conseguido ser claro que é a primeira vez que eu estou dando aula nesse estilo, porém vocês podem me escrever sobre qualquer dúvida, eu respondo, eu posso gravar um vídeo exclusivo sobre o tópico que vocês tiverem dúvida. Nós vamos nos encontrar, acho que nosso pré-aluno é amanhã, a partir da... não sei qual que é o horário, deixe-me ver. Às 4 às 5. Então, eu estarei aqui também para tirar dúvidas de vocês. Vocês podem escrever por e-mail, pelo Moodle. E vejam, não existe, não teremos prova, então, como nós estamos acostumados. A prova será um exercício que eu vou escolher da lista de exercícios. Eu vou falar isso, que exercício será no dia. Então, vocês têm aí uma oportunidade de aprender sem muitos traumas. Agora, de fato, eu não tenho como aplicar uma prova escrita para vocês. Bom, se vocês não tiverem alguma dúvida, então eu encerro a nossa aula por hoje. Teremos uma próxima aula depois de amanhã, que eu vou revisar o restante do conteúdo das nossas aulas presenciais em março, e depois passamos ao conteúdo novo. Claro, e tem os vídeos com conteúdo que eu já coloquei no meu canal no YouTube.
Bom, se vocês não tiverem nenhuma dúvida, eu me despeço por aqui. Ah, perfeito. Boa tarde a todos, então, até amanhã e fiquem bem. Qualquer coisa, olhem no Moodle.